Reverendíssimo Diácono Sandoval, seminaristas, religiosa, irmã Gracinha, ministros extraordinários da comunhão eucarística, leitores, irmãos e irmãs que rezam de casa, através das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus aqui reunido, que saíram de vossas casas para nesta praça tão bonita, juntos, celebrássemos essa noite que marca a história da humanidade. Hoje, como nos diz a palavra de Deus, nasceu para nós o Salvador. Nasceu para nós o Salvador. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividir os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abatestes como na jornada de Madiã. Botas de tropa de assalto, trajes manchados de sangue, tudo será queimado e devorado pelas chamas, porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, e ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome dele foi dado, é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz. Caríssimos irmãos e irmãs, fiz questão de ler novamente esse texto, justamente pela riqueza que ele transmite aos nossos corações, ao celebrarmos essa noite. O profeta Isaías, considerado o profeta da esperança, porque ele aponta na direção daquele que vem, nos assegura na profecia de hoje que esse menino, ele traz consigo a realeza. O seu nome é Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai dos tempos futuros. O que significa isso, meus irmãos e minhas irmãs? Pai dos tempos futuros. Nós não devemos ter medo do futuro. Nós não devemos ter medo do ano que se aproxima, pois nós temos um Deus que nos enviou o seu Filho como nosso Rei, traz nos seus ombros a realeza, e Ele é justamente o Pai dos tempos futuros. Ou seja, o futuro da humanidade está garantido, o futuro da humanidade está seguro, quando se confia plenamente a Deus. Por isso devemos nos perguntar, pergunte ao seu coração: eu tenho confiado a minha vida a Deus? Eu tenho confiado a minha história ao Senhor?
Eu tenho confiado a minha família ao Pai. Qual a experiência que eu tenho feito de Deus na minha vida? Qual a experiência que eu tenho feito de Deus na minha família? Qual a experiência que eu tenho feito de Deus no meu cotidiano, no meu dia a dia? Eu tenho vivido assim, depositando total confiança neste Deus, que nesta noite revela para nós, pela encarnação do seu Filho, o seu amor salvador, a sua misericórdia. É Ele que vem estar conosco, Emmanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, aquele que vem instaurar um reino sobre toda a humanidade. Grande será o seu reino, e a paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade, a partir de agora e para todo sempre. Irmãos e irmãs, o reino instaurado, constituído por Jesus Cristo, é um reino consolidado, confirmado na justiça e na santidade. Na justiça e na santidade. Para participarmos do reino do Senhor, para participarmos desta graça constituída pelo nosso Deus, instituída pelo Senhor, nós devemos praticar a justiça e viver a santidade. Estamos praticando a justiça? O que é que nós entendemos por justiça no mundo de hoje? O que é que nós entendemos com justiça no contexto social que nós estamos vivendo? Caríssimos irmãos e irmãs, na perspectiva do reino do Senhor, justiça se concretiza com aquilo que na vida pública de Jesus ele vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. O reino de justiça se concretiza quando todos têm direito, acesso aos bens que são constituídos como segurança para toda a humanidade. E aqui nós estamos falando alimentação, água potável, casa, moradia e, sobretudo, caríssimos irmãos e irmãs, o direito de viver e expressar a sua fé. Reino de Deus, pautado na justiça, onde eu respeito o direito do outro, onde eu promovo a vida do outro. Mas o reino do Senhor, ele não é constituído apenas na justiça, mas também na santidade. Todos nós somos convidados à santidade. A nossa igreja, esses dias eu rezava e refletia e dizia: se existe uma igreja que tem apresentado santos para a humanidade inteira, é a nossa. Não é, caríssimos irmãos e irmãs, porque são canonizados. Os santos canonizados são os santos que a igreja, depois de estudar os milagres realizados, 3 milagres, canoniza. Mas a nossa igreja, todos os dias, faz esse convite para nós.
devemos viver a santidade, porque nós pertencemos ao reino do Senhor Jesus, que diz para nós: sede santos, porque o meu Pai que está no céu também é santo. E por isso, amados irmãos e irmãs, essa sede de santidade nós encontramos nas pessoas que diariamente buscam cultivar uma intimidade com o Senhor através da vida sacramental da igreja, mas sobretudo da Eucaristia. Por isso, se nós somos cristãos e se desejamos participar do reino instaurado pelo Senhor, nós precisamos caminhar e trilhar nesse caminho que nos leva à santidade. Por isso, amados irmãos e irmãs, todos os dias nós somos convidados ao arrependimento dos nossos pecados, a pedir perdão a Deus das nossas faltas e recomeçar de novo. Não importa como você se encontra ou como você viveu até hoje, nesse momento que você se encontra aqui, o Senhor não vai lhe julgar e nem lhe condenar pelos seus pecados, mas Ele te chama para perto dele e diz: vem, vamos viver a santidade, venha participar do meu reino, venha fazer a experiência da verdadeira alegria, venha fazer a experiência da verdadeira felicidade, onde nada nesse mundo poderá lhe oferecer. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o reino do Senhor é instaurado na justiça e na santidade. E esse caminho de santidade nós construímos em uma profunda intimidade com o Senhor, pela vida de oração. Se pergunte agora, meu irmão, minha irmã, você tem rezado? Diariamente você tem tirado tempo para falar com Deus? A vida está muito corrida, muitos afazeres, mas nós não podemos esquecer de sempre nos colocarmos na presença do Senhor, porque o reino de Deus exige de nós esse caminho de santidade que perpassa por uma vida de intimidade com o Senhor pela oração, mas uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração que nos eleva em plena comunhão com o Pai. Mas, amados irmãos e irmãs, esta vida de santidade exige de nós renúncias, sacrifícios, exige de nós, caríssimos irmãos e irmãs, silêncio. Mas é silenciar, calar em nosso coração a palavra do Senhor, silenciar em nossa vida a agitação deste mundo, para permitir que Deus fale mais forte em nossa vida. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, nasceu para nós hoje um menino, e Ele traz a realeza, e Ele quer instaurar sobre nós o seu reino, e Ele espera de nós justamente isso: abertura de coração, abrir o nosso coração para o Senhor, confiar nele e buscar a face do Senhor enquanto há tempo. Buscar a face do Senhor enquanto há tempo. Esse ano, 2020, foi de grandes desafios. Todos nós, todos, reclamamos de alguma coisa. Não é verdade? Todo mundo reclamou. Todo mundo reclamou. E continua reclamando. Como está difícil. Amados irmãos e irmãs,
De fato, existe muitas dificuldades que o ano de 2020 trouxe para nós. Mas se pensarmos bem, esse ano também favoreceu para que muitas realidades, há muito tempo esquecidas e abandonadas, pudessem ser vividas de novo. Primeiro, nós fomos obrigados a permanecer com os nossos dentro de casa, com a sua esposa, com os seus filhos, conviver com os seus, conviver com os nossos. E parece que esse foi um grande desafio, porque, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos acostumados a fugir de casa. Quanto mais tempo nós ficamos longe de casa, parece que é melhor. E durante esse ano, tivemos a oportunidade de refletir, de repensar e dizer: não, a família é o lugar onde nós devemos morar, permanecer, estar, sentir a presença do outro. Mas quantas pessoas não aproveitaram desse tempo? Quantas pessoas continuaram fugindo? Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, se isolaram dentro de casa, se afastaram dos seus, mesmo sendo obrigados pelo contexto de pandemia que nós estávamos vivendo. Mas tudo isso, se nós usarmos de sabedoria e fé, podemos ver como sinais de Deus. É o Senhor que grita para que possamos restaurar as nossas famílias. É o Senhor que grita para que possamos ter tempo um para com os outros. Tempo para o seu filho, para a sua filha. Tempo para o seu esposo, para a sua esposa. Tempo para estarmos juntos. Amados irmãos e irmãs, não vamos mais reclamar da vida. Não vamos mais murmurar. Porque por mais que tenhamos desafios pela frente, Deus nos manteve vivos. Existe um motivo maior para termos um coração agradecido. O Brasil já morreram não sei quantas mil pessoas. Ibicaraí, 33, até o número que eu sabia. Mas nós estamos aqui, amados irmãos e irmãs, para celebrar mais um dia, para celebrarmos mais um Natal. E é isso que o Senhor nos chama nessa noite, a voltar o nosso olhar para o céu e a agradecer. Por isso, essa noite se resume em duas palavras: gratidão e esperança. Ao sairmos desta Eucaristia, que possamos sair assim, com o coração agradecido ao nosso Deus, por nos trazer até aqui. E que possamos caminhar pela nossa fé, nesta esperança de que nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. E que juntos nós venceremos todo o mal. Juntos, nós venceremos, caríssimos irmãos e irmãs, todas as investidas do maligno. Por isso, eu faço um convite especial a vocês. Vamos firmar uma aliança de amor. Vamos firmar uma aliança de irmãos e irmãs. E unidos pela palavra e pela Eucaristia, continuar cuidando
cuidando um dos outros pela experiência da fé. Que você, meu irmão, minha irmã, possa transmitir sempre para os seus essa força que vem do alto, essa força que vem de Deus e que nos mantém de pé e que nos faz olhar para frente e que nos dá a certeza de que cada dia nós iremos melhorar. Tenhamos um coração agradecido. Ensine os seus filhos, os seus netos, a voltar a olhar para o Senhor e agradecer sempre. Agradecer pelo cotidiano, coisas simples, que para muitos em nosso país já lhe falta. Agradecer pelo pão de cada dia. Foi difícil o ano, mas faltou na sua casa o alimento? Eu creio que não. Por mais pouco que tivesse, mas você, até hoje, teve alguma coisa para partilhar com a sua família. E tem gente morrendo de fome. Então nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Nós temos muitos motivos para louvar e bendizer ao nosso Deus. E principalmente, amados irmãos e irmãs, louvemos, bendizemos, porque o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar. Salvação se traduz por felicidade. Quando será a plenitude da nossa salvação? Quando estivermos no céu, face a face com o nosso Senhor, e ali Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, vinde tomar posse do seu lugar, da sua morada definitiva na presença de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, esta noite se enche de alegria, se enche de júbilo, porque Deus veio nos salvar. O seu Filho veio nos mostrar o caminho que nos conduz à vida plena. Abandone os caminhos do pecado. Abandone a vida errada. E se coloque agora no caminho do Senhor. Que este Natal que nós estamos celebrando seja o recomeço, a renovação de todos nós, da nossa família e da nossa vida em comunhão com o Pai. E peçamos à Virgem Maria, a Imaculada Conceição, que interceda por nós e que nos ajude, assim como ela fez, diariamente renovar o nosso sim nesse caminho de santidade. Que a Virgem Maria interceda por todos nós e que a família de Nazaré seja esse modelo de família sagrada e que nós possamos diariamente viver e trilhar esse caminho que o Senhor nos convida. Amados irmãos e irmãs, o reino de Deus se constitui na justiça e na santidade. A justiça e a santidade se concretiza em nossa vida e em nosso coração. Quando que o reino de Deus vai acontecer? Quando nós acolhermos em nossa vida a presença do nosso Salvador. E que Ele possa vir em nosso auxílio, restaurar a nossa vida e nos colocar nesse caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso de cristãos. Creio em